Pessoal, boa tarde para todos. Eu gostaria de trabalhar com vocês hoje sobre estratégias para síntese dos sinais de referência, ok? Então, estou compartilhando a tela aqui para desenhar aquilo que eu estou falando e ao que eu me refiro, né, com essa colocação inicial. A gente fez aqui, até o presente momento, né, um estudo com vou botar a canetinha aqui, considerando a nossa estrutura de controle, né, sendo constituída por uma malha externa responsável pela regulação de trajetórias mecânicas, né, velocidade e posição, por exemplo, né, igual era o compensador por realimentação de estados, e uma malha interna, só acabar a malha externa aqui, então está aqui o nosso compensador por realimentação de estados, né, tem uma malha aqui dedicada a sinais de baixa frequência, uma malha dedicada a sinais de média frequência e uma malha dedicada a sinais de alta frequência, né? Fazendo às vezes de um massa-mola amortecedor equivalente, né? Como se o nosso acionamento mecatrônico emulasse um sistema massa-mola amortecedor, né? Que tivesse, na verdade, um mola amortecedor, né? Que está conectado entre um eixo de referência, que tem os sinais do que o cliente quer, e o eixo real da máquina, né? E aí, dessa estrutura, a gente cria um comando de torque. Esse comando de torque, ele é imposto, né, à entrada do regulador de torque, e aí, nas últimas aulas, a gente trabalhou com diferentes estruturas para esse regulador de torque, tá? E vimos o regulador de torque indireto, né, usando vetores espaciais, que é o controlador vetorial. Vimos o regulador de torque pelo controle escalar. Vimos o regulador de torque pela estratégia DTC, né, controlador direto de torque, que foi o que a gente abordou na aula de ontem e anteontem, né? Que é a estratégia usada, o controlador usado nas soluções da ABB, tá? E aí, ou seja, independente da tecnologia do regulador de torque, né, ele vai fazer um trabalho para a gente muito bem caracterizado. A gente vai aplicar a entrada dele um comando de torque e ele vai garantir que esse torque eletromagnético efetivamente chegue ao eixo mecânico da máquina, né? E aí a gente vai ter a dinâmica da nossa máquina elétrica regida pela segunda lei de Newton, né? Somatória dos torques vai resultar no torque de aceleração, né? Divide pelo momento de inércia, você tem a aceleração angular, integra a aceleração, você tem a velocidade, integra a velocidade, você tem a posição. Então, essa a, é a representação integrada, né, do nosso sistema mecatrônico, considerando aqui elementos de potência e controle, né, todo mundo opera junto, então eles realmente são integrados, né, e até o presente momento a gente destacou que o cliente mandaria para nós os sinais de referência. Então, esses sinais aqui, ó, são escolhas do cliente, tá? E a gente não se preocupou em como sintetizá-los para uma determinada aplicação, tá? E nessa aula eu queria trabalhar com vocês uma série de exemplos interessantes e onde a gente possa criar uma estrutura de geração de referências, tá? Então a gente vai contemplar aqui um bloquinho novo.
que vai ser um gerador de referências, que vai traduzir em variáveis mecatrônicas a, a vontade, né, de movimentação do nosso sistema segundo algum critério, né? Nós vamos ver quais são eles, tá? Então, em aplicações diferentes, né, você vai ter que pegar alguma premissa de movimento que o cliente queira e converter aquela premissa, aquela vontade dele de fazer o sistema se mover em comandos de trajetória mecânica, que a gente usa aqui na mecatrônica, tá? Então vai ter que ter um gerador de referências faz isso para nós, tá? E aí você tem uma infinidade de abordagens criativas, né, que você pode usar para poder gerar essas referências, tá? E segundo, na implementação das soluções, você pode contar com um inversor de frequência e todo o seu firmware embarcado como um bloco construtivo, tá? Então, entre esses dois pontos aqui, ó, ou nesse ponto, ou nesse aqui, você vai ter entradas analógicas do inversor e você pode criar os seus comandos de referência segundo algum critério, tá, de movimentação de corpos na aplicação que você está atendendo e dar estes comandos para o inversor, tá? E o inversor vai se virar, né, com todo o seu sistema de controle já embarcado, ou seja, essas malhas, tanto essa malha preta, né, que é o regulador por realimentação de estados, quanto ao sistema em azul aqui, que é o regulador de torque, eles já vão embarcados no inversor. Então, o inversor vai se virar para pegar os comandos que o seu gerador de referência aplicou e vai garantir que eles efetivamente cheguem no eixo mecânico da máquina, para controlar o movimento da carga que lhe seja de interesse, tá? Então, no primeiro momento, a gente viu, né, o inversor de frequência e a solução de controle em minúcias, tá? Agora a gente vai passar a vê-lo, né, pelo menos na aula de hoje, como um bloquinho construtivo, uma pecinha de Lego que vai ser encaixada dentro do sistema mecatrônico e que vai nos ajudar a receber comandos de trajetória na sua entrada e criar esses comandos de trajetória, reproduzi-los na saída, no sistema de potência, tá? Um outro ponto importante dentro dessa estratégia, né, de atender clientes com diferentes demandas de movimento e usar o inversor de frequência como bloco construtivo para atender esses clientes, sem você ter que fazer um outro inversor, tá? Que é dificílimo. As empresas que vendem isso têm milhares de homem-hora de desenvolvimento para fazer o inversor de frequência com toda essa estrutura que a gente apresentou aqui já algumas disciplinas, tá? Então você pega pronto e usa, tá? O preço dele já é acessível, não né, vai pagar o preço de uma pizza no inversor de frequência, ele é um pouco mais caro, tá? Mas frente né, ao que ele entrega, a tecnologia embarcada ao que ele entrega, os preços estão tão justos e não são impossíveis, tá? Você vai pagar em inversores de frequência, aí você paga por corrente, né, a capacidade de corrente dele, e aí você vai com algumas unidades de milhares de reais, né, 2 mil, 3 mil, 4 mil, você já consegue inversores que atendem motores em ampla faixa de torque eletromagnético, tá? Para aplicações maiores, processos mais caros, que também fazem mais dinheiro, os inversores vão ser um pouco mais caros, tá? Mas não é nada assim, vou pagar R$ 1 milhão no inversor, é o trem que tem um custo igual a uma tecnologia desenvolvida na NASA, que ninguém dá conta de pagar, não tem nada disso, ele é acessível, tá? Dá para contar com ele como parte integrante da solução mecatrônica, tá? Bom, né, dentro dessa estratégia, algumas aplicações
são mais bem atendidas, o cliente fica mais satisfeito se a gente aplica na interface do inversor com o mundo externo, numa entrada analógica, tá? Digamos um inversor qualquer com 3 entradas analógicas, A1, A2 e AI3, tá? Esse AI que eu estou colocando, o nome que a gente vai ver no manual é Analog Input, né? Entrada analógica, um sinal de entrada analógica, tá? E algumas soluções ficam mais bem atendidas quando você aplica um comando de torque diretamente nesse ponto aqui da malha de controle, no ponto da referência de torque, tá? Então, vários inversores, inclusive, eles deixam você escolher se ele vai operar em modo de controle de velocidade ou modo de controle de torque, tá? É um parâmetro do inversor que você escolhe e nesse parâmetro, né, você permite que uma chavinha de software, tá, opere entre essas duas posições aqui, essa e essa, tá? Ela pode vir para cá ou ficar ali, onde então o seu comando de torque, né? Se você escolher que a operação do inversor é em modo de regulação de velocidade, tá? Então significa que o comando de torque é criado na saída do regulador de velocidade, que é esse ponto aqui da malha, desse ponto de saída, né, do nosso controlador por realimentação de estados. Ok? Se você escolhe a operação por regulação de torque, tá? Então, o que a gente tem aqui, nesse ponto aqui, operação por regulação de velocidade. Vou deixar algumas coisas escritas aqui para facilitar o raciocínio. Tá? Ou tem um outro parâmetro que você fala para o inversor que você quer operar em modo de regulação de torque. Tá? Significa o quê? Que o comando do cliente já é um comando de torque. Vai ser aplicado aqui, por exemplo. Ele também pode vir de uma unidade de geração de referências. Tá? E aí, o sistema de controle do inversor entende, então, que o comando que está presente numa determinada entrada analógica, você até fala com ele qual a entrada que é um comando de torque. Tá? E aí ele pega esse sinal e coloca diretamente aqui na frente e não utiliza dessas duas malhas aqui, ó, tá? Então são as duas formas que a gente pode usar aqui essas malhas de controle embarcadas no inversor, em regulação de velocidade ou de torque. A estrutura dos controladores é a mesma. Você só está falando para ele quais as malhas que você vai usar, tá? E aí, ao falar, inclusive, quais as malhas que você vai usar, você está dizendo para ele qual é a filosofia, a diretriz de controle que ele vai implementar. Então, se você escolhe que o inversor opere em modo de regulação de velocidade, tá? Você está dizendo para ele o seguinte, ó, eu vou te dar uma referência de velocidade e você vai botar o torque eletromagnético que precisar para que a velocidade fique nos níveis que eu escolher. Então, esse é o princípio filosófico da regulação de velocidade. Tá? Então, o cliente escolhe a velocidade, o torque que der, deu. Tá? No modo de regulação de torque, esse princípio filosófico se inverte. Então, o sistema vai garantir que um nível de torque que o cliente está escolhendo chegue ao eixo da máquina, dê a velocidade o valor que der. Então, a gente inverte a diretriz de controle quando a gente opera em modo de regulação de torque, né? Quando comparado ao modo de regulação de velocidade. Regulação de velocidade, o cliente escolhe a velocidade, o torque e o sistema de controle vai garantir o rastreamento daquela velocidade com o nível de torque que precisar. O torque que der, deu. Tá? No modo de regulação de torque, o cliente escolhe o torque e o sistema garante que aquele torque vai estar presente no eixo da máquina, a velocidade que der, deu. Tá? Esse é o princípio filosófico desses dois modos. Né? Alguns processos são mais bem atendidos com regulação de velocidade,
outros processos são mais bem atendidos com a regulação de torque. Tá? Depende, tem que se olhar caso a caso. Tá? E eu vou, então, apresentar, né, uma série de exemplos onde a gente vai caracterizar, né, a necessidade e as oportunidades que são abertas quando a gente implementa um bom gerador de referências, tá, para criar os sinais de referência dessas malhas de controle. Nesses mesmos exemplos, a gente vai explorar o uso de inversores de frequência comerciais, né, a partir desse ponto aqui, como sendo blocos construtivos da solução mecatrônica, tá? Vai vir até aqui assim. Então, vai ser um bloquinho de Lego aqui na solução mecatrônica. Você compra pronto e ajusta por parâmetros um modelo de operação e ele vai te entregar uma solução, né, vai te ajudar a compor a solução de controle de movimento que você precisa. E nesses exemplos eu vou destacar, né, em cada um deles a conveniência de se usar regulação de velocidade ou regulação de torque. Tá? Então são essas as diretrizes que eu vou usar nos exemplos que vão se suceder agora no restante da aula. Tá bom? Então, um primeiro exemplo que eu queria apresentar aqui seria a síntese de um veículo, tá? Que se deslocasse segundo o comando de um ser humano. Tá, aqui está o solo. Tá? Onde a máquina elétrica, né, vai tracionar uma das rodas. A gente vai ter aqui o nosso sinal de torque eletromagnético, né, e velocidade mecânica. Tá? Carga também, é lógico, né? E eu queria construir com vocês, né, as diretrizes mecatrônicas aqui, né, fazer o projeto conceitual, né, de uma solução mecatrônica para que esse veículo translade carga útil pesada, tá? Vamos dizer que aqui a gente consiga deslocar aqui uns 4 sacos de cimento, 200 quilos, por exemplo, tá? Para quem mexe em atividade de construção civil ou atividade rural, sabe o sacrifício que é do que eu estou falando aqui, né? Transladar cargas pesadas e não tem como, tem que transladar, tá? E eu queria construir com vocês uma solução onde a gente multiplicasse a força do ser humano que vai tocar esse veículo. Então, a pessoa vai tocar ele aqui, tá? E eu queria passar para a pessoa a sensação de estar tocando uma massa de 13 quilogramas se deslocando em uma superfície sem atrito, tá? E conectada aqui a um sistema, né, com um atrito viscoso de 50 newton por metro por segundo, tá? Então, um sistema massa amortecedor, tá? Com essa configuração aqui, ok? E eu quero passar essa sensação para o cara, quer dizer, passar essa sensação significa o seguinte: se eu estou aqui com 200 quilos de carga útil, o cara toca o nosso carrinho real, né, e o translada, e se ele tocasse essa massa hipotética aqui de 13 quilos com esse amortecimento, ele não perceberia diferença, tá? Se ele fechar o olho e tocar um ou tocar o outro, ele não percebe diferença,
ok? Morro acima, morro abaixo, ok? Eu gostaria, então, de implementar uma solução nessa linha, tá? Então, uma proposta aqui, né, e usar as nossas malhas de controle e o inversor que já está pronto, debugado, né, comprado para isso, ou comprável algumas vezes. Mas ele não está comprado, ele é comprável, tá? Então, uma proposta seria a gente colocar aqui uma célula de carga, tem um formato assim mesmo, tá? E a gente medisse aqui a força humana, né? A ideia nossa não é fazer com que esse veículo emule o deslocamento desse conjunto massa-amortecedor aqui. Então, se eu conseguir fazer com que a minha velocidade mecânica aqui embaixo, eu representei o sinalzinho aqui embaixo, então se eu conseguir fazer com que a minha velocidade mecânica leve a uma velocidade de translação igual àquela que aconteceria no meu corpo hipotético, eu vou passar ao usuário, nesse cenário, a mesma sensação que eu passaria nesse aqui, tá? Bom, então, esse problema, né, seria solucionado, né, se a gente se a gente colocasse o torque eletromagnético que precisar para que a velocidade mecânica do carrinho com a carga fosse a mesma da velocidade mecânica da massa ou da impedância mecânica que a gente quer emular. Essa massa com esse amortecedor. Tá? Então, ó, eu quero que a velocidade do meu carrinho, tá? A velocidade de translação, né, que na verdade é o ômega R. Então, ômega mec vezes o raio da roda, que está aqui, ó. Tá? Então, se eu, né, garantir a síntese de uma velocidade mecânica adequada, uma velocidade angular adequada, eu vou garantir também uma velocidade de translação adequada. Então, se eu tivesse a velocidade de translação em cada instante idêntica àquela que a nossa massa hipotética teria, eu passo ao usuário a sensação de estar tocando a massa hipotética, que é muito mais leve, inclusive, né? Que a gente está considerando ela deslocando sem atrito, tá? Qual que seria, então, a estratégia? Uai, eu preciso garantir regulação de velocidade para que esse corpo imite ou movimento desse. Então, eu tenho que fazer isso de alguma maneira. Olha só o que nós temos aqui na mão. A gente tem toda uma estrutura prontinha, né, que nós já estudamos aqui há semanas para fazer isso. Então, se o meu gerador de referências criasse uma referência de velocidade mecânica que promovesse um deslocamento igual da massa que a gente quer emular, eu posso pegar esse sinal, aplicar na entrada analógica do inversor de frequência aqui e usar o inversor para garantir que o carrinho se desloque do mesmo jeito que a massa que eu quero que ele emule. Independente se ele tem 200 quilos, 300 quilos, tá? Então eu vou multiplicar a força do usuário de uma forma tal que eu faço o carrinho imitar uma massa de 13 quilos, deslocando numa superfície sem atrito, tá? Então como que eu geraria uma referência de velocidade adequada para essa tarefa? Né? Vamos pensar aqui, ó. Na verdade, então, eu vou ter que ter uma referência de velocidade angular, né? Que seja a velocidade da minha massa, da minha impedância mecânica ideal, né? Uma minha impedância mecânica ideal, VI aqui, ó. V é ômega R, né? Então, se eu divido o V pelo raio da roda, eu tenho a velocidade angular, tá? Então, se eu soubesse em um dado instante qual seria a velocidade da minha massa ideal, eu posso, então, saber, eu sei com isso qual que seria a velocidade do meu carrinho. Eu gostaria que o meu carrinho aqui, para auxílio à translação, se deslocasse na mesma velocidade que a minha impedância mecânica que eu quero emular, tá? Então, se eu soubesse em algum instante qual seria
né, dada a força humana aplicada e dado o histórico de deslocamento do carro. Se eu soubesse qual é a velocidade que a minha massa hipotética se deslocaria naquele instante, eu consigo criar a minha referência de velocidade mecânica também naquele instante. E aí a gente pode aplicar essa referência de velocidade no nosso, na entrada da nossa solução mecatrônica, né, para que os nossos controladores todos nos garantam, aqui a gente está pensando aqui no nosso sistema de potência como um bloquinho construtivo de Lego, né? Então aqui está o nosso controlador, né? Por regulação de velocidade, e ele vai garantir que essa velocidade aqui apareça no eixo real do carrinho, que é esse aqui, ó. Tá? Bom, então a gente pode usar a solução aqui, a gente conhece, essa aqui a gente já estudou e conhecemos, ela é embarcada nos inversores comerciais, teve até uma aula que eu mostrei para vocês, né? Essas soluções embarcadas, e o nosso trabalho então passa a ser o quê? Criar, né, em um microcontrolador à parte, ou dentro do próprio inversor, tem alguns inversores que deixam você montar uma lógicazinha de programação para gerar referências, tem inversores que permitem, tá? Eu sei que o Siemens, por exemplo, deixa você fazer isso. Você tem que criar, então, um sinal de velocidade que a massa ideal teria, tá? Então, a gente precisa fazer o quê? Usar da teoria de dinâmica na mecânica e ver, né, qual seria esse sinal de trajetória mecânica. Da teoria da dinâmica, a gente sabe o quê? Né, que para emular esse corpo, né, dado uma medida de força humana tomada aqui pela célula de carga, ó, a força que a pessoa aplicou. Então, essa força humana seria a única força resultante aqui na direção do deslocamento, né? A gente está assumindo aqui uma superfície sem atrito, a gente quer imitar a superfície sem atrito, inclusive, tá? Então, a única força resultante seria a força humana, nesse sentido horizontal. E aí, desculpa, tem a força humana e a força do amortecedor que a gente está emulando. Então, estas duas forças atuam na massa que se desloca, tá? Então, a força humana menos a força produzida por um amortecedor vai ser igual, essa é a força resultante do sistema, a massa vezes a aceleração. Então, se a gente medir a força em um dado instante, né, e entrar com esse sinal de força dentro de um microcontrolador, tá, a gente pode processar essa equação dinâmica aqui para produzir a velocidade, né, para calcular a velocidade que o nosso sistema mecânico ideal teria mediante a aplicação daquela força humana e considerando esse coeficiente de atrito viscoso aqui e essa massa aqui, tá? Como que isso seria feito, né? De novo, representação em espaço de estados. A gente quer desenhar os diagramas de blocos, né, que regem a dinâmica de um sistema, a gente faz em espaço de estados, isola o termo que tem a derivada de mais alta ordem, de um lado da igualdade, e calcula ele como sendo a soma dos demais. Então, a gente faria isso aqui na nossa unidade de geração de referência. Ó. Já está até nessa representação, a gente ia pegar a força humana medida agora e subtrair, né, de B vezes V. O resultado ia ser a massa vezes a aceleração. Se você divide isso aqui pela massa do corpo que você quer emular, você tem a aceleração. Se você integra a aceleração, você tem a velocidade do corpo. Essa velocidade que a massa, que a impedância mecânica que a gente quer imitar teria, vai ser usada aqui. Aí a gente divide pelo raio da roda e tem a velocidade angular necessária no raio da roda para que aquele corpo translade com a mesma velocidade que a massa que a gente quer imitar se transladaria, tá? E aqui só completar, ó, faltou colocar essa parcela aqui, ó. Então, o nosso gerador de referências,
Poderia ser um código implementado aqui no Arduino, no DSP, no PIC, tá? Ele teria essa estrutura aqui, ó. Vai colocar tudo na mesma cor. Então, seria um programinha de computador implementado aqui, que produziria ao seu final a velocidade angular que precisaria aparecer ali na roda para que o carrinho, com a grande massa útil que a gente quer deslocar, transladasse igualzinho à massa que a gente quer imitar, né? Essa solução é sensacional. Aqui, que a gente faria com isso aqui, né? A gente está promovendo multiplicação da força humana em sentido de translação, né? Para ajudar na translação de corpos, tá? Essa massa aqui que eu estou mostrando, inclusive, tá? Essa impedância mecânica com esse coeficiente de atrito viscoso e essa massa, eles são extraídos de um artigo de um rapaz chamado Ben Lamine. Ele testou diferentes impedâncias mecânicas, pediu para pessoas empurrarem, né, diferentes impedâncias mecânicas, diferentes associações massa, mola, amortecedor, com vários coeficientes, né, coeficiente elástico de mola, coeficiente de atrito viscoso, que é o B, e com várias massas. E pediu para as pessoas reportarem para ele quais impedâncias mecânicas resultavam numa sensação mais agradável de toque. Tá? E aí ele reportou que esse conjunto de massa com atrito viscoso deu às pessoas, na sua maioria, uma sensação agradável de toque, né? E aí, bom, nesse caso, então a gente botou o veículo com a carga útil pesadíssima que a gente quer deslocar, imitando um conjunto mecânico agradável ao toque, tá? Isso é relevante também, né? Você entregar soluções de interface com o ser humano, elas precisam ser agradáveis na interface, né? Para que as pessoas queiram usar, tá? Coisa muito bruta, muito desagradável, não adianta. Pode ter a tecnologia que for, se a pessoa espontaneamente não achar agradável ter interface com a solução, ela não vai querer. Então, por isso que eu até propus, isso aqui foi baseado em um artigo científico do I3E. Tá? Eu esqueci o título exato do artigo, mas o autor chama Ben Lamine. Tá? Quem tiver interesse, eu posso, inclusive, depois procurar o artigo e mostrar minúcias dele. Tá? Aqui também está, né, com o sistema de cooperação homem-robô. Né? O ser humano cria a referência de trajetória e o robô, que no caso é esse carrinho, multiplica, né, a força humana para que o carrinho siga a trajetória que o ser humano quer. Tá? Que aqui, ó, na hora que a pessoa apertar a célula de carga, essa célula de carga é comprimida, né? A gente cria torque, quer dizer, mede-se força humana mediante a compressão ou tração da célula de carga, né? Mede-se a força humana e aí a gente vai ajustando, né, o nosso comando de velocidade para o carrinho andar junto com a pessoa. Tá? É isso que ele vai fazer aqui. Aí o carrinho vai para frente, a pessoa anda também. Se a pessoa quiser correr e apertar, comprimir muito a célula de carga, vai ter uma medição de força muito intensa, o sistema vai acelerar muito, o carrinho corre muito também. Então, essa solução acompanha a pessoa, o carrinho passa a acompanhar a pessoa como se fosse um cachorro adestrado, tá correndo do lado do guia, né, que no caso é o ser humano, só que puxando 200, 300 quilos de carga, ou a massa que for dimensionada conforme a escolha do sistema mecatrônico de potência. O de controle é o mesmo, não importa, o sistema de potência que teria, né, que contemplar máquinas de maior capacidade de torque, inversores de maior capacidade de corrente, caso a gente quisesse trasladar massas mais elevadas. Tá? Então, detalhe aqui, né? Então, é um primeiro exemplo, onde a gente está usando a nossa solução de controle de trajetória mecânica e regulação de torque como um bloquinho construtivo. Olha ele aqui, ó. Nossa pecinha de Lego, tá? Numa solução específica dessa,
tá? Criar um sistema de cooperação homem-robô para translação que imite o comportamento de outra massa, tá? Então, ou seja, tá com um bloquinho construtivo, tá? Isso aqui uma figura, né? Que eu estou usando para dar um recado filosófico muito forte, né? Ou seja, você pode compor uma solução dessa aqui, né? Com o mesmo inversor de frequência que a gente usou em diversas outras soluções que eu exemplifiquei nas aulas passadas para aplicações industriais, por exemplo, tá? Um inversor comercial pronto de ampla gama de fabricantes, tá? Vende para tudo quanto é lado, ok? Você consegue sintetizar uma solução desse nível aqui. Um outro exemplo, tá? Vou fazer um outro agora, na mesma linha. Digamos que a gente queira agora ajudar a recuperação ou na recuperação de pacientes, tá? Em uma clínica de fisioterapia. Trabalho de fisioterapia é bonito demais, sabe? Os caras têm uma relevância no trabalho ímpar. Não sei se algum de vocês já foi tratado com fisioterapeuta, tá? Mas eles têm uma inteligência em biomecânica sensacional e você consegue, né, ajuda para uma série de problemas musculares, ortopédicos, muitas vezes sem remédio. Tá? Você chega lá, os caras te ajudam no conhecimento da biomecânica, tá? É sensacional. A fisioterapia é sensacional. E aí, digamos que a gente, né, esteja dando suporte aqui a um trabalho de fisioterapia, onde o fisioterapeuta ou a fisioterapeuta tenha nos pedido para que a pessoa faça um exercício qualquer empurrando aqui uma barrinha que ela vai pegar, digamos um cilindrinho desse tamanhozinho mais ou menos, para ela segurar assim, ó, tá? E ela queira que a pessoa vai segurar aqui, ó, tá? E ela queira transmitir para a pessoa, né, ela vai empurrar isso para frente, e a gente queira transmitir para a pessoa a sensação de estar se esforçando na água. E a gente não tem a água, tá? Para poder promover esse movimento, tá? Então, uma possibilidade, né, para ajudar com um sistema mecatrônico operando a seco e que imitasse o movimento da água para a pessoa fazer isso aqui, ó, por exemplo, seria isso aqui, ó. Poderia amarrar um cabo de aço na barrinha que a pessoa vai segurar e colocar a nossa solução mecatrônica aqui, ó, o eixo de tração do nosso sistema mecatrônico aqui no centro de uma polia, tá? A máquina elétrica, então, estaria com seu eixo saindo aqui da tela e a gente poderia regular essa máquina elétrica para que ela desenvolvesse um torque eletromagnético contrário ao movimento da pessoa, tá? Então, a pessoa ia né, puxar esse cabo de aço para a direita nossa aqui, né? Fazendo com que o sistema se movesse com uma dada velocidade mecânica, e a gente ia oferecer a esse movimento resistência, tal qual essa pessoa observaria se fizesse o mesmo movimento na água. Tá? Então, eu queria fazer isso com vocês aqui. Vamos criar e com todas as premissas que a gente comentou no início da aula. Usando um inversor comercial, com as malhas de controle que a gente tem na mão, escolhendo entre regulação de velocidade e torque. Tá? Bom, então, se a pessoa, né, fosse promover esse movimento na água, ela ia perceber uma força de resistência da água que é proporcional, a água é viscosa, né? Que é proporcional aqui à velocidade que ela desloca aquela parte do seu corpo na água, tá?
Então, de alguma maneira, a força que o nosso sistema mecatrônico vai aplicar na barrinha que ela toca teria que ser a mesma força que a água aplicaria, tá? Então, eu vou desenhar essa força aqui, só apagar aqui para criar espaço no ponto que eu preciso do desenho. Deixar os sinais representados, tem que ter a representação, tá, pessoal? Soluções dessas são complicadas, a gente tem que oxigenar a mente com toda a informação útil que a gente pode para nos ajudar no raciocínio, tá? Então, aqui não cabe preguiça, assim, não gosto de desenhar, tem preguiça, aqui não tem espaço para isso não, tá? Então, o que vai acontecer? Nesse ponto aqui de contato do cabo de aço com a polia, tá? Esse torque eletromagnético vai fazer uma força, né? Vou chamar aqui de força eletromagnética, a força que vai ser, né, gerada pelo efeito da máquina, tá? Que está aqui no eixo, né? A força vai ser o torque eletromagnético sobre o raio da polia. O raio da polia, vamos deixar ele marcado também, tá aqui, ó, tá? E essa força vai ser impressa no cabo de aço e a pessoa, na outra ponta do cabo de aço, vai imprimir a força humana dela, né? Então, você vai ter uma força humana aqui, do outro lado, né? Que é a força que o ser humano vai fazer durante o exercício, tá? Então, se a gente fizer uma montagem mecânica bacaninha, né, alinhar aqui esse vetor de força com o cabo de aço, para o movimento aqui ficar mais ou menos na orientação, né? Aí, obviamente, aqui a gente está com um projeto conceitual, igual eu falei, tá? Uma série né, intervenções tecnológicas, científicas e tal, mas ainda é o projeto conceitual. Tem que fazer a montagem mecânica ainda, fazer, né, o sistema, conectar o sistema eletromagnético eletrônico, então ainda tem muito trabalho, tá? Aqui a gente está só na parte ainda conceitual. Que aconteceria então? Se a gente quisesse implementar essa solução para a pessoa perceber a sensação de estar deslocando o braço contra a água, assim, ó, tá? Se quisesse, por exemplo, exercitar bíceps, né, para alguma recuperação aqui, ou em ombro, tá? A gente precisa fazer com que o elemento que resiste ao seu movimento, nesse cenário mecatrônico, seja o mesmo elemento que resiste ao seu movimento na água, né? Então, quem está resistindo ao movimento da pessoa aqui, né, o cabo de aço tracionado, né, e com uma força implementada pelo nosso sistema mecatrônico. Então, a gente faria com que essa força fosse a mesma que a água faz. Então, a gente precisaria, de alguma maneira, fazer com que essa força que a máquina elétrica desenvolve seja igual à força que a água faria se a pessoa estivesse deslocando a mão dela nessa velocidade aqui, tá? E a força que a água faria, a gente sabe, né, vai ser o coeficiente de atrito viscoso da água vezes a velocidade de translação. Qual que é o valor dessa velocidade de translação com o cabo de aço esticado? Tá aqui, ó. É ômega mec vezes o raio. V é ômega R, tá? É ômega R, tá? Então, se a gente criasse, tá, uma força pelo nosso sistema eletromagnético que fosse igual a B vezes ômega mec vezes o raio, tá? A gente conseguiria dar à pessoa a sensação que está deslocando o braço na água. O sistema mecatrônico estaria imitando a água para nós.
Tá? Sensacional, sem fazer uma piscina e tal, às vezes, né, você está numa laje aí, no edifício, nem tem como fazer, tá? Bom, como implementar isso, tá? Então, o primeiro ponto aqui, ó, nós não podemos restringir a velocidade que a pessoa vai impor o movimento. A água não faz isso. Então, se o nosso sistema escolher a velocidade com que isso vai operar, a gente feriu a premissa de se imitar a água, tá? Então, não pode ser uma malha, você não pode implementar isso como uma malha de regulação de velocidade, igual a gente fez para o carrinho aqui em cima. Não pode. Porque se a gente escolher uma velocidade qualquer, né, aí, o que vai acontecer? O sistema mecatrônico vai inibir o movimento da pessoa. Tá? E aí a gente passa a não imitar mais a água. Tá? O que a água impõe é uma força. Aí se a pessoa quiser se deslocar mais rápido ou mais lento na água, né, com mais ou menos velocidade, ela muda a força dela. Tá? Logo, então, a gente vai ter que usar uma malha de regulação de torque. Ou seja, a gente vai ter que vir aqui na nossa solução mecatrônica, né, que a gente desenvolveu nas últimas aulas, e escolher a operação por regulação de torque. Nós vamos entrar direto, o nosso gerador de referência vai produzir direto um comando de torque que vai ser aplicado nesse ponto aqui da malha de controle. Por quê? Como eu falei no início da aula, com essa premissa de operação, o sistema vai colocar um torque que a gente escolher independente da velocidade. É essa a diretriz de operação de uma malha de regulação de torque. Tá? Então, ele vai deixar que o usuário escolha a velocidade que ele quiser, tal como aconteceria na água, e ele vai colocar em cada velocidade que o usuário escolher a força que a água faria, que é proporcional ao torque eletromagnético que vai ser sintetizado, né, aqui no eixo da máquina. Então, nessa solução, tá, para se imitar aqui a água, a gente operaria o sistema em modo de regulação de torque. Tá? Então, a gente ia pegar e ia usar o nosso gerador de referências, né, daquelas unidades ali de cima, pegando aqui o nosso primeiro bloquinho, que é o gerador de referências, ia criar uma referência de torque, que ia sair dele uma referência de torque. E que torque seria esse? Tá? A gente ia pegar, tá aqui em cima. Tá? O torque eletromagnético dividido pelo raio vai ser igual a isso tudo aqui, ó. Então, o torque eletromagnético é isso tudo aqui vezes o raio. Então, a gente iria pegar, medir a velocidade mecânica com um encoder ou um taco gerador presente aqui no eixo da máquina elétrica em um dado instante, né? Que tem associação direta com a velocidade que o usuário está escolhendo. Tá? Multiplicaríamos essa velocidade mecânica pelo coeficiente de atrito viscoso da água vezes o quadrado do raio. Igual eu falei, ó, a força seria B vezes ômega vezes R. O torque sobre o raio, que é a força, é aquilo tudo. Então, o torque vai ser o raio que está aqui no denominador, que vai ter que passar multiplicando aqui. Então, vai ser o raio ao quadrado. E aqui a gente sairia, então, com um comando de torque eletromagnético adequado para que esse sistema nosso imite a água. O que a gente faz, então? Eu preciso que esse torque apareça no eixo. Eu tenho controlador, solução mecatrônica pronta comercial para fazer isso. Então, eu crio aqui no gerador de referência esse comando e passo ele, né, esse sinal eletrônico aqui, vai ser um sinal analógico, eu vou passar esse sinal analógico aqui para a entrada analógica de um inversor de frequência. E vou falar com o inversor que é para operar em modo de regulação de torque. Então, ele vai botar esse sinal na entrada da malha de regulação de torque. O inversor com o motor, então, né, o nosso bloquinho mecatrônico construtivo, vai colocar esse torque no eixo da máquina. Né? E aí, a gente vai ter a dinâmica do eixo da máquina imitando, né, ou fazendo com que aquele manipulador mecânico completo imitasse a água.
tá? Então, aqui, de novo, está nosso bloquinho construtivo, ó, nossa solução de regulação de movimento, né, com o firmware do inversor, né, que tem o controlador, que tem toda a eletrônica de condicionamento de sinais, mais a eletrônica de potência, mais a máquina. É um bloquinho construtivo aqui na nossa solução, tá? Aqui, inclusive, para ele, ó, se a gente fosse completar o desenho, você tem a dinâmica do eixo, né? A carga para ele, inclusive, é o ser humano. A pessoa aqui tocando, ó, é que está colocando torque de carga para ele, tá? E aí, dado aqui os parâmetros mecânicos desse sistema rotativo, né, a gente vai ter a dinâmica do sistema regida, né, de forma tal que ele imite o comportamento da água. Tá? Então, de novo aqui, ó, a gente implementou uma solução, tá? Usando aqui uma geração de referências criativa, usando as nossas soluções de regulação de torque e trajetória mecânica, e usando a nossa estrutura de potência como bloquinho construtivo para atender um cliente desse exemplo 2, que é totalmente diferente do exemplo 1. Mas são os mesmos equipamentos, tá vendo? E diferenciou aqui, ó, na geração de referências. Tá? Bom, eu tenho mais uns 5 exemplos nessa linha que eu queria incorporar nessa aula para excitar a nossa criatividade sobre as possibilidades que essa solução traz, tá? Isso aqui dá conversa com a vida, cada uma mais bacana que a outra, tá? Só que deu hoje o teto da aula. Então, eu vou continuar com esses exemplos na aula que vem, tá? Eu faço questão de apresentar esses exemplos para vocês, para que a gente conclua mais um degrau na escadinha do conhecimento aqui dessas soluções, tá? Que é esse transporte aqui da solução de controle de potência teórica para a realidade de outros clientes que vão querer ou vão querer ou vão precisar fazer interface com a gente. Tá? Eu vou, então, abrir a palavra a vocês para dúvidas, considerações, comentários. Vocês querem fazer alguma intervenção? Então tá. Então, né, eu vou desejar a vocês uma boa noite. E a gente se vê de novo semana que vem com a sequência desse material. Beleza? Até mais, então. Até amanhã. Até segunda. Peraí. Até segunda. É segunda, Só segunda isso? agora. Segunda agora, cara. Eu também me confundi aqui. Beleza, até mais. Até segunda.